Muito bem, dando continuidade ao conteúdo de ligações químicas, nós vamos falar agora sobre ligação iônica, ok? Nós temos aqui uma representação da tabela periódica, tá? Nós sabemos que 75% da tabela são metais, né? E os metais têm uma característica importante que é a da eletropositividade, ou seja, eles apresentam uma tendência de perder elétrons e formar íons positivos, que chamaremos de cátions, ok? Enquanto os não metais têm a tendência de receber elétrons e formar íons de carga negativa estáveis chamados ânions, ok? Como a gente já viu anteriormente, a ligação iônica ela vai ocorrer entre metais e não metais, ok? Não metais. Portanto, este tem tendência para perder elétrons e formar cátion, e esse tem tendência de receber elétrons e formar ânion. Logo, ligação iônica é a ligação entre um cátion e um ânion, ok? Aí um detalhe importante aqui é o seguinte: os elementos localizados no grupo 1 ou família 1A, grupo 2 ou família 2A e grupo 3 ou grupo 13 ou família 3A são aqueles que são os metais que terão a tendência de perder elétrons e formar cátions, ok? E aí, quanto eles perderão? Todos os que estão localizados aqui no grupo 1 vão perder um elétron, ok? Todos os que estão localizados no grupo 2 vão perder 2 elétrons. E aqueles que estiverem localizados no grupo 13 perderão 3 elétrons, ok? Portanto, quando eles perderem esses elétrons, eles vão ficar com a configuração do gás nobre mais próximo deles. Portanto, os que estão localizados no grupo 1 assumirão carga mais 1. Os que estiverem no grupo 2 assumirão carga mais 2. E os que estiverem no grupo 13 assumirão carga mais 3. Ok? Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Já aqueles que estão localizados nos grupos 15, 16 e 17, ou família 5A, 6A e 7A, que são os ametais ou semimetais, né, que apresentam a tendência de receber elétrons, o que acontece aqui? Olha só. Por exemplo, um elemento que esteja localizado aqui no grupo 16, por exemplo, ok? Um elemento que esteja localizado no grupo 16, ele tem quantos elétrons na última camada? Se ele está no grupo 16, família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Nós sempre vamos completar o que falta, ok? Então, ó, no grupo 15, todos que estão no grupo 15 têm quantos elétrons? Tem 5 elétrons na última camada. Quem está no grupo 16, ou família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Quem está no 17 tem 7 elétrons na última camada. Então, quem está no grupo 15 tem 5. Quanto falta para completar 8 elétrons na última camada? Falta quanto? Faltam 3 elétrons, certo? Portanto, todos os não metais ou semimetais que estão aqui ó, no grupo 15 apresentarão carga menos 3, ou seja, receberão, esse menos quer dizer que ele recebeu 3 elétrons, ok? Então, a carga vai ser menos 3. Quem está localizado no grupo 16 tem 6 elétrons. Quanto falta para 8? Faltam 2. Portanto, todos estes terão carga menos 2, ok? Quem está no grupo 17 tem 7 elétrons. Quanto falta para 8? Apenas 1. Então, quem estiver localizado neste grupo fica com carga menos 1,
ok? E a família 4A? A família 4A não apresenta tendência nem de perder, nem de receber elétrons, tá? A família 4A vai compartilhar elétrons, ok? Essa é a tendência da família 4A, compartilhar elétrons, que a gente vai ver logo mais na ligação covalente, ok? Muito bem. Então, como se dará a ligação iônica? Olha só, imagine que nós temos um metal, ok? Que tem carga zero, por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, ok? Ele é simplesmente neutro, tá? Então, você tem um átomo neutro, que é um metal. E você tem um não metal, que também, deixa eu colocar essa letra aqui minúscula para como se fosse um símbolo de elemento. Então, você tem um não metal, que também vai apresentar carga zero, porque ele também é eletricamente neutro, ok? O que acontece na ligação iônica? O cátion, que é o metal, ok? Quer dizer, ele vai se transformar num cátion, né? O metal, ele vai perder, né? Ele vai transferir o elétron dele para o não metal, ok? Quando isso acontece, quando esse metal transfere o elétron da última camada dele, ele vai se transformar em um cátion, ok? Vamos colocar aqui M+, tá? Ok? Já o ânion recebeu o elétron, então ele ficou com um elétron a mais do que cátion, ou melhor, do que prótons, desculpa. Portanto, ele fica com M-, ok? Nesse ponto, o que nós temos? Nós temos um íon positivo e um íon negativo. Positivo com negativo, o que vai acontecer? Atração, ok? Atração elétrica. E aí nós temos a ligação, ok? A ligação iônica. Então, por exemplo, olha só, o elemento químico sódio e o elemento químico cloro, ok? O sódio está localizado no grupo 1, portanto, ele tem um elétron na última camada, né? Ok? O que vai acontecer aqui? Ele vai transferir este um elétron para o cloro. O cloro está no grupo 17, família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, ok? Quanto ele precisa para ficar estável? De mais um. Então, quando o sódio doa o elétron para ele, ele fica com 8 elétrons na última camada e fica com a configuração eletrônica de quem? Do argônio, ok? Então, a partir deste momento, quando o sódio perde um elétron, ele se transforma no íon positivo Na+. E o cloro, que recebeu o elétron, se transforma no íon negativo Cl-. O que vai acontecer aqui? Carga positiva, carga negativa, atração. Ok? Então, eles vão sofrer atração. Então, qual vai ser a fórmula, né? Então, nós temos aí Na+, Cl-. Ok? Nós podemos representar também pela fórmula de Lewis, ok? Então, olha só, nós temos o elemento químico sódio, vou colocar o elétron dele aqui, um elétron, porque ele está localizado no grupo 1, tá? E temos o elemento cloro, que está localizado na família 7A. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, ok? Então, o que vai acontecer aqui? O sódio
sendo eletropositivo, tendo a tendência de doar o elétron, o que vai acontecer? Ele doa o elétron para o cloro, ok? E o cloro, que antes tinha 7, agora tem 8 elétrons na última camada. Então, como é que fica isso daqui? Então, fica Na mais 1 mais Cl menos 1, ok? E aí, para representar, né, a ligação, aí a gente simplesmente faz um aglomerado. Então, nós temos o Na+. Quando a gente coloca os colchetes apenas, né, em um dos elementos, a gente quer dizer o seguinte, que o elétron, né, foi doado e ele é exclusivo, no caso aqui, do cloro, ok? O elétron doado é exclusivo do cloro, tá? Muito bem, olha só. Também existe uma outra forma de nós determinarmos a fórmula, tá? Do composto. Seguinte, eu gosto de chamá-la de regrinha do escorregador, tá? Então, por exemplo, eu vou usar outro exemplo. Por exemplo, nós vamos fazer a ligação iônica entre o cálcio e o bário. O bário não, desculpa, o bromo. O cálcio está localizado no grupo 2 ou família 2A, enquanto que o bromo está localizado no 7A, ok? Vamos fazer de duas formas. Vamos fazer primeiro pela fórmula eletrônica de Lewis e depois pela regrinha do escorregador, tá? Então, começando por Lewis. Lewis, você já sabe, você escreve o símbolo do elemento e a quantidade de elétrons na última camada, ok? Então, se o elemento está no grupo 2 ou família 2A, quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, o cálcio vai ficar assim. Ca. Vamos colocar aqui para o cálcio 2 elétrons. E para o bromo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, ok? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? O cálcio doa 1. O bromo fica feliz, porque ele fica com 8 elétrons. Porém, o cálcio ainda tem mais um elétron para doar. Então, o que a gente faz aqui? Acrescenta mais um átomo de bromo, ok? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E então, o cálcio doa o último elétron, ok? Uma coisa importante de ressaltarmos aqui é o seguinte, na fórmula iônica, o cátion sempre vai ficar na frente do ânion, ok? Então, olha só, aqui na fórmula eletrônica de Lewis, nós utilizamos um cálcio e quantos bromos? 2 bromos. Então, a fórmula seria CaBr2, ok? Existe uma outra fórmula de fazermos, que é justamente pela regrinha do escorregador que eu acabei de falar para vocês, ok? Nesta fórmula, nós vamos trabalhar com os íons estáveis. Então, olha só, o cálcio, que está localizado na família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Gente, o metal, o que ele tiver na última camada ele vai perder, ok? Então, como nós já vimos anteriormente, o cálcio, a carga dele vai ser mais 2, ok? Já o bromo, que está localizado na família 7A, ele tem 7. Quanto falta para 8? Falta 1. Então, a carga dele vai ser menos 1. Ok? O que a gente vai fazer aqui? A carga do cátion vira atomicidade do bromo, ou seja, quantidade, ela desce, ok? A carga do bromo vai escorregar aqui, ó,
vai virar atomicidade do cálcio, tá? Então, olha só como é que fica. Ca1, 1 a gente não precisa colocar, ok? Br2. Isso se baseia no seguinte, de que a quantidade de elétrons perdidos precisa ser igual à quantidade de elétrons recebidos, ok? Então, olha só, se nós analisarmos aqui, a carga do cálcio era mais 2 e do bromo era menos 1. Então, olha, o 1 que está aqui, eu faço 1 vezes 2 dá 2, certo? E 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0, ok? Logo, o composto iônico, quando você chega na fórmula do composto iônico, a soma das cargas tem que ser igual a 0, sempre, ok? Então, essa regrinha aí de você cruzar as cargas se baseia nesse princípio, ok? De que a quantidade de elétrons que foram perdidos por uma espécie tem que ser a mesma quantidade de elétrons que foram recebidos pela outra espécie, ok? Vou fazer mais um exemplo. Nós temos, por exemplo, o alumínio. Vamos formar um composto iônico entre o alumínio e o enxofre. O alumínio está localizado no grupo 13, ou podemos dizer família 3A, ok? Enquanto que o enxofre está localizado no grupo 16, ou família 6A, ok? Então, olha só, vamos fazer primeiro a fórmula eletrônica de Lewis. Então, eu coloco o símbolo e vou escrever como pontinhos, ok? Cada elétron que ele tem na última camada. Se ele está na 3A, significa que ele tem 3 elétrons na última camada, ok? Já o enxofre está na 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada, certo? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O alumínio doa 1, doa 2. Porque o enxofre tem 6, para ele adquirir estabilidade, ele só precisa de 2. Então, esse enxofre já está feliz, ok? Está estável. Porém, o alumínio ainda não está. O que a gente vai fazer aqui? Acrescenta mais um enxofre, ok? Então, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O alumínio doa o último elétron dele, o alumínio fica feliz. Mas e o enxofre? Para o enxofre ainda está faltando um elétron. Então, a gente acrescenta mais um alumínio. 1, 2, 3. Então, olha só. O alumínio doa 1, o enxofre fica feliz. Porém, o alumínio ainda precisa perder 2 elétrons para ficar feliz. O que a gente faz? Acrescenta mais um enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o alumínio doa 1, doa 2. Ok? Como é que fica a fórmula desse composto? Al1, 2. Então, Al2, S. 1, 2, 3. S3. Ok? Você pode fazer desta forma ou você pode simplesmente... aqui, essa é a fórmula mais utilizada, tá? Mas nós podemos deixar a fórmula iônica da forma como deve ser, né? Que seria a aglomeração dos íons, que seria Al mais 3, 2, ok? E S menos 2, 3, ok? Mas nós costumamos representar desta maneira, tá? Pela fórmula molecular. Então, olha, fazendo agora a regrinha do escorregador, né? De escorregar as cargas. Então, nós temos alumínio, grupo 3 ou família 3A, é metal, tendência de perder, então mais 3. Mais S da família 6A, tem 6, para 8 faltam 2, portanto, menos 2. E aí, o que você faz? Escorrega as cargas. Então, nós temos Al2, S3, ok?
Lembrando, baseado no princípio de que a quantidade de elétrons perdida tem que ser a mesma quantidade de elétrons recebida, ok? Então, se aqui a carga era mais 3 e aqui era menos 2, 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. 6 menos 6, 0. Ok? Isso prova que está tudo certinho. E agora, só para nós finalizarmos, vamos fazer aqui o cálcio com o enxofre, ok? O cálcio, como nós já sabemos, vou fazer primeiro pela regrinha do escorregador e depois a gente vai fazer por Lewis, ok? Então, como nós sabemos, o cálcio é da família 2A e o enxofre é da 6A. Cálcio é o metal tem tendência de perder, então fica Ca mais 2. E o enxofre ele tem 6, para 8 faltam 2, então S menos 2. De acordo com a regrinha, eu escorrego esse para cá, escorrego esse para cá. Então, vai ser Ca2S2. Será que isso está certo? Será que isso aqui está correto? Será que a fórmula Ca2S2 é realmente correta? Nós vamos conferir se isso é verdade através da fórmula eletrônica de Lewis, ok? Então, olha só. Cálcio nós temos 2 elétrons, enquanto para o enxofre nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só o que vai acontecer aqui. O cálcio precisa perder 2, então 1, 2. E o enxofre precisava receber 2. Então, na realidade, não são 2 para 2, mas sim 1 para 1, ok? Então, a fórmula fica CaS, ou seja, toda vez que você tiver íons que são bivalentes, ou seja, um é mais 2, o outro é menos 2. Trivalentes, um é mais 3 e o outro é menos 3. Ou tetravalentes, um é mais 4 e o outro é menos 4. O que você vai fazer? Você vai cancelar as cargas, ok? Cancela as cargas. Então, a fórmula correta é CaS. Ok, galerinha? Agora façam os exercícios. Beijos!